No coração sombrio da Europa medieval, onde as sombras dançavam com os medos mais profundos da humanidade, ergueu-se uma figura cujo nome ainda hoje ecoa como um trovão distante. Um nome sinônimo de terror, de crueldade e de um poder tão absoluto que desafia a própria compreensão. Esta não é a ficção de Bram Stoker, mas a história real e aterrorizante do homem que inspirou a lenda do Drácula. Preparem-se para conhecer a verdadeira face de Vlad, o Empalador. A história começa no século XV, num lugar chamado Valáquia, hoje parte da Romênia. Vlad III, o segundo de 4 irmãos, nasceu em 1431, na Transilvânia. O seu pai, Vlad II, foi admitido numa sociedade secreta e poderosa, uma ordem de cavalaria cristã chamada Ordem do Dragão. O objetivo deles era nobre: combater a expansão do Império Otomano. Ao entrar na ordem, Vlad II recebeu o apelido Dracul, que significa o dragão. Consequentemente, seu jovem filho Vlad III ficou conhecido como Draculea, o filho do dragão. Mas o destino da família estava manchado de traição e sangue. Para provar a sua lealdade flutuante ao sultão otomano Murad II, Vlad pai entregou seus 2 filhos mais novos como reféns. Vlad, com apenas 11 anos, e o seu irmão mais novo, Radu. Imaginem o terror e o abandono que uma criança sente, entregue nas mãos do inimigo do seu povo. Esses anos de cativeiro forjaram no coração do jovem Vlad uma dureza fria como o aço. Enquanto ele estava longe, a tragédia abateu sobre a sua família. O seu pai, Vlad Dracul, foi traído e assassinado pelos nobres locais, os boiar. O seu irmão mais velho, Mircea, sofreu um destino ainda mais horrível. Foi cegado com ferros em brasa e enterrado vivo. A notícia deve ter chegado a Vlad como um veneno, alimentando uma sede de vingança que definiria o resto da sua vida. Libertado do cativeiro por volta de 1447, aos 16 anos, Vlad iniciou a sua violenta luta pelo poder. Por um breve período, conseguiu tomar o trono da Valáquia, mas foi rapidamente expulso. Seguiram-se 8 anos de exílio, um período misterioso onde ele forjou alianças, trocou de lado e esperou pelo momento certo. Em 1456, esse momento chegou. Numa batalha feroz, ele confrontou o seu rival, Vladislav II, e decapitou-o em combate singular. O reinado do terror de Vlad, o Empalador, estava prestes a começar. A Valáquia que Vlad herdou era uma terra sem lei, devastada pela guerra e corrupção. A sua primeira medida foi impor uma ordem brutal. Ele instituiu uma política de tolerância zero para qualquer crime, por menor que fosse. Mentir podia ser uma sentença de morte. Ele substituiu os velhos aristocratas por homens comuns, leais apenas a ele, criando uma nova elite que dependia inteiramente da sua vontade. Mas a sua vingança contra os boiardos que mataram a sua família seria a sua obra-prima de crueldade. Numa Páscoa de 1459, ele convidou 200 desses nobres e as suas famílias para um grande banquete. O que deveria ser uma celebração se transformou no massacre. Os mais velhos foram esfaqueados e imediatamente empalados. Os mais jovens e fortes foram forçados a uma marcha da morte até as ruínas de um antigo castelo, onde trabalharam até a exaustão e a morte para reconstruí-lo. Este tornou-se o Castelo Poenari, um dos refúgios preferidos de Vlad. Mas a sua crueldade não conhecia limites. Ele aplicava a mesma justiça brutal ao seu próprio povo, para, segundo ele, limpar a terra de mendigos e pessoas sem abrigo, que considerava ladrões. Ele convidou centenas deles para um grande salão, prometendo-lhes um banquete. Assim que entraram, as portas foram trancadas e o edifício foi incendiado, queimando todos vivos. Os seus inimigos externos também sentiram a sua fúria quando comerciantes sachões da cidade de Kronstadt apoiaram um dos seus rivais. Vlad retaliou de forma implacável. Ele mandou empalar 30.000 pessoas. Dizem as crônicas escritas pelos seus inimigos que ele jantou calmamente no meio do campo de corpos empalados, deliciando-se com o sofrimento deles. Foi por causa dessas ações que ele ganhou o seu nome mais infame, Vlad Tepes. Tepes, em romeno, significa o empalador. A sua tática de empalamento não era apenas um método de execução. Era uma arma de guerra psicológica. Estacas de madeira, afiadas numa ponta, eram inseridas no corpo da vítima,
que era então erguida para que o seu próprio peso a fizesse deslizar lentamente pela estaca, prolongando uma agonia indescritível por horas, ou até dias. Vlad usou este método para criar um horror que paralisava os seus inimigos antes mesmo da batalha começar. A sua oposição mais feroz era contra os turcos otomanos. Em 1459, o sultão Mehmed II enviou emissários para exigir um tributo. Quando os diplomatas se recusaram a tirar os seus turbantes na presença de Vlad, citando costumes religiosos, ele elogiou a sua devoção e ordenou que os turbantes fossem pregados às suas cabeças. A confrontação final chegou em 1462. O sultão Mehmed II, o conquistador de Constantinopla, marchou sobre a Valáquia com um exército de 90.000 homens. Vlad, com uma força muito menor, usou táticas de guerrilha, ataques noturnos e terra arrasada. Mas a sua arma mais poderosa estava guardada para o fim. Quando o exército otomano se aproximou da capital, Targoviste, eles depararam-se com uma visão saída diretamente do inferno. Ao longo de vários quilômetros, estendia-se uma floresta macabra. Mais de 20.000 prisioneiros turcos, homens, mulheres e crianças, empalados em estacas. Um historiador da época escreveu: havia crianças afixadas às suas mães nas estacas, e pássaros fizeram ninhos nas suas entranhas. A visão foi tão apocalíptica, tão desmoralizante, que o próprio sultão Mehmed II, um guerreiro endurecido, deu meia volta com o seu exército e retirou-se, admitindo que não podia conquistar um homem que fazia tais coisas. Numa carta a um aliado, Vlad gabou-se de ter matado 23.884 turcos, sem contar com aqueles que queimamos em casas ou cujas cabeças foram cortadas pelos nossos soldados. Para provar, ele enviou sacos cheios de narizes e orelhas cortadas das suas vítimas. Apesar da sua vitória macabra, o fim de Vlad estava próximo. A sua própria nobreza, cansada da sua tirania, aliou-se ao seu irmão mais novo, Radu, que tinha o apoio dos otomanos. Traído e abandonado, Vlad foi capturado e passou 12 anos como prisioneiro na Hungria. Ele teve um último e breve regresso ao poder em 1476. Mas apenas um mês depois, foi emboscado e morto em batalha contra os otomanos. A sua morte é tão envolta em mistério quanto a sua vida. A história mais aceita é que ele foi decapitado, e a sua cabeça foi enviada para o sultão em Constantinopla, onde foi exibida como um troféu macabro. O local do seu enterro permanece um enigma. A tradição diz que o seu corpo foi enterrado no mosteiro de Snagov, perto de Bucareste. Em 1933, arqueólogos abriram um túmulo que se acreditava ser o seu. Dentro, encontraram um esqueleto ricamente vestido, mas que se decompôs rapidamente após a exposição. Curiosamente, o corpo tinha uma cabeça, o que contradiz a história da decapitação. O verdadeiro local de descanso do Filho do Dragão pode estar perdido para sempre. Vlad III, Draculeia, o Empalador, um príncipe, um guerreiro, um monstro. A sua história é um lembrete sombrio de como a realidade pode ser muito mais assustadora do que a ficção. O seu legado de terror foi tão profundo que séculos depois inspiraria a criação da criatura da noite mais famosa de todas, o Conde Drácula. Mas lembrem-se, antes do vampiro, existiu o homem. Um homem cuja crueldade gravou o seu nome a sangue e medo nos anais da história. Obrigado por assistirem a esta viagem ao coração das trevas. E para você, ele foi o monstro ou o herói necessário? Deixe nos comentários. Se gostaram desta história, não se esqueçam de deixar um like, compartilhe e se inscreva para mergulhos mais profundos nos recantos mais sombrios do nosso passado.